Paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos falar da parábola das 10 virgens, que está no livro de Mateus, capítulo 25, dos versos 1 ao 13. Vamos ler? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que falte para nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. 10 faz referência ao povo de Deus, é a igreja como um todo. Virgem é aquelas que ainda não contaminaram com as impurezas deste mundo. Todas saíram. Igreja significa ir para fora. Então, todas saíram a levar as boas novas do reino. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 8, fala que o filho bastardo é aquele que não aceita a correção do Senhor. Então, as loucas são esse filho bastardo, eles não aceitam a correção do Senhor. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As prudentes é aquela que pratica a palavra de Deus, ela aceita a correção do Senhor, conforme está lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 7. Porque para gerar em nós o azeite, nós precisamos de aceitar a correção do Senhor. Jesus sempre ia para o Monte das Oliveiras orar. A última vez que ele foi orar, antes da crucificação, ele levou os seus discípulos e 8 deles ele falou: Ficai aqui na porta. E 3 dele ele levou, 3 dos discípulos. Ficai aqui, velai comigo. Ele falou: A minha alma está angustiada até a morte. Então, ele estava passando por aquela via dolorosa que ele tinha que passar pela crucificação, que na oração dele foi tão intensa que o suor transformou em gotas de sangue. Então ele estava no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Então o monte significa oração. Monte das Oliveiras. As oliveiras são prensadas para gerar o azeite. Como que eu faço para ter esse azeite? Quando eu aceito a correção do Senhor, independente da luta, independente da circunstância, independente da tribulação, eu entrego a minha causa para o Senhor, porque Deus é o justo juiz. Ele que faz justiça. A justiça e o juízo pertencem a Ele. Então, as virgens prudentes é aquela que pratica a palavra do Senhor. Se na palavra, na Bíblia, fala que é para pagar o mal com o bem, a virgem prudente ela faz isso. E quando ela faz isso, é gerada aquela angústia, a princípio, que quando ela entrega a angústia para o Senhor, entrega a causa para o Senhor, que é o justo juiz, ela descansa no Senhor. Porque independente da afronta, independente do problema, ela entrega aquele problema para o Senhor, que ela sabe que o Senhor vai resolver no tempo dele. Então, as virgens prudentes são as que praticam a palavra do Senhor. E é gerado nela, quando a pessoa vai para Deus com o coração quebrantado, um coração contrito, é gerado esse azeite. E esse azeite ele serve para unção, esse azeite ele serve para aroma, que é um incenso aromático, era usado no templo.
E esse azeite também serve para acender a lâmpada. Então, as virgens prudentes, elas tinham a lâmpada e azeite em suas vasilhas. Então, quando eu obedeço ao Senhor, eu deixo Deus resolver as minhas causas, eu entrego para Ele e eu passo a descansar. Então, é gerado esse azeite para manter a lâmpada acesa. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Efésios 5,14 fala: desperta tu que dormes. Então, quando houve o clamor da meia-noite, todas acordaram do sono espiritual. Meia-noite é o ponto mais alto do relógio. Quando o clamor, que é do princípio das dores, chega ao ápice, que é o ponto mais alto, as pessoas vão falar: eu não aguento, eu não estou aguentando. Houver aquele clamor, aquele intenso clamor do princípio das dores, vai dar-se início à vida eterna com Cristo. Porque a Bíblia fala que o princípio das dores é comparado à mulher que está para dar à luz. O período do tempo diminui e a intensidade da dor aumenta. Quando chega num ponto daquele clamor da grávida, aquela dor intensa que ela acha que vai morrer, é gerada a vida. Então assim também vai ser. Quando o clamor da meia-noite for, no caso, alcançar o clamor do princípio das dores, alcançar o pico máximo, então vai dar-se início à vida eterna com Cristo. Então, aí o clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. No livro de 1 Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, fala sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles não aceitavam a correção do Senhor. A lâmpada do Senhor estava apagando no templo. Então eles não conheciam ao Senhor. Eles eram filhos de Belial. Então, o profeta Samuel, que também não conhecia a voz do Senhor, que ainda não tinha sido revelada a ele, ele ouviu: Samuel, Samuel. E ele foi até Eli: eis-me aqui. E ele falou: eu não estou te chamando, pode voltar a dormir. E ouviu de novo: Samuel, Samuel. E ele voltou até Eli. E ele falou: não, eu não estou te chamando, pode voltar a dormir. Na terceira vez que ele chamou: Samuel, Samuel, ele foi até Eli. E ele falou: Samuel, eu não estou te chamando, é o Senhor. Quando te chamar de novo, fala: eis-me aqui, Senhor. Então, na quarta vez que ele ouviu Samuel, Samuel, ele entendeu, aí ele passou a conhecer o Senhor. Então, o que é conhecer o Senhor? Lá em João, no capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Seguir fala de andar. Quando você anda com a pessoa, quando você segue uma pessoa, a pessoa que dá as coordenadas. É a mesma coisa, quando você segue o Senhor dá as coordenadas e você obedece, você segue Ele. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e você passa a ouvir a voz do Senhor quando você passa a andar com Ele. E quando você anda com Ele, a sombra dele projeta, a sombra do Senhor projeta em você e você descansa. Então, isso é andar com o Senhor, é obedecer ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, ficar atento à voz do Senhor. Então, na época lá de Samuel, as lâmpadas estavam se apagando. Então, quando Samuel passou a ouvir a voz do Senhor, a conhecer o Senhor, ele passou a ser obediente à voz do Senhor, passou a andar com o Senhor. Então, ele passou a cuidar do templo, do templo do Senhor. Ele passou a dar manutenção nessas lâmpadas. Então, era gerado o azeite para acender as lâmpadas. E as prudentes responderam: ide antes aos que o vendem. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, fala da viúva do profeta Eliseu.
O profeta, aí ela falou, tá vindo um homem na minha porta querendo levar os meus filhos, que meu marido morreu e deixou uma dívida muito grande. E o profeta Eliseu, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Ela falou, eu tenho um vidro de azeite. E ele deu uma orientação para ela interessante. Ele falou, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e verso 6, fala, e quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que ouve em segredo te recompensará. Então, quando você vai ao Senhor com inteireza de coração, vai com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Então, aí você passa a gerar esse azeite quando você obedece à correção do Senhor. Passa a gerar um azeite, que o azeite da viúva ele foi multiplicado. Ela tinha pouco azeite. Você pode ter pouco azeite, que o Senhor vai multiplicar. Basta você ir entregar as suas necessidades para o Senhor. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. As bodas aqui fala das bodas, a festa do casamento. Lá no livro de Juízes, no capítulo 14, verso 12, fala do casamento de Sansão. O casamento naquela época durava 7 dias. Então as bodas do cordeiro é um dia para cada ano, um ano para cada dia. Então serão 7 anos, enquanto acontecerá a grande tribulação aqui na terra, a igreja vai estar participando das bodas do Cordeiro. E nisso a porta se fechou, quando o Senhor veio nos ares, buscou as virgens prudentes, que sem santificação ninguém verá o Senhor, buscou as virgens prudentes, a porta da graça se fechou. Então chegou as virgens loucas, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então, nós não sabemos a hora. E o Senhor disse, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, que estejamos atentos à voz do Senhor, que tenhamos a lâmpada, que é a palavra de Deus, em nossos corações, e aceitamos a correção do Senhor para ser gerado em nós esse azeite para manter a lâmpada do Senhor sempre acesa. E muito obrigado e fiquem na paz.